Eu, como você e como a maioria dos vascaínos, foi pego de surpresa, né? Candidatura... Houve duas surpresas ali. A primeira surpresa já foi um racha que houve lá na Sempre Vasco, né? Com a saída do Júlio. O Júlio sempre que era o líder da Sempre Vasco, né? Num determinado momento, por outras razões, ele resolve sair. Talvez ele tenha colocado a candidatura dele lá, não foi bem recebida, ele sai. E nesse movimento de saída do Júlio, a gente achava que o Edmundo talvez fosse o candidato natural. E para nossa surpresa, apareceu o Pedrinho. Eu também não esperava. O Pedrinho trabalhava na TV Globo, né? 3 ou 4 anos consecutivo, ele o melhor comentarista do Brasil. Melhor comentarista do Brasil, pô, sempre muito prestigiado, comentários muito técnicos, um grande conhecimento de futebol. E de repente ele sai da TV Globo e vem como candidato. Eu não sei exatamente também porque essa saída da TV Globo, né? Se foi meramente segundo ele, para concorrer à eleição. Um sonho dele. Um sonho. Talvez seja isso mesmo, realizar um sonho. Agora, é uma surpresa para mim. Acho que o Pedro estaria muito mais preparado para ser um diretor de futebol do que ser um presidente do Vasco. Opinião, não vai nenhuma crítica pessoal. Gosto muito do Pedro como torcedor, um jogador espetacular, teve muito problema de contusão, mas acho, pelas entrevistas que ele dá, ele fala muito no futebol. Então, acho que ele se preparou, o preparo dele talvez seja muito mais voltado para ser um diretor de futebol do que para ser o presidente do Vasco, porque a gente tem que entender o que é o Vasco hoje. Ele, como presidente, ele vai ser presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, que trata de esporte olímpico. Aqui desse lado tem o futebol, Vasco SAF. Esse lado de cá interfere pouco, tem pouco poder de decisão aqui nesse lado. Eu acho que o Pedro pode trazer, sim, contribuição, pelo que ele conhece de futebol, numa reunião, nas reuniões que haja, na hora de falar sobre futebol, eu acho que ele pode transmitir muito conhecimento, pode agregar, mas há de se entender que tem um outro Vasco, que é o Vasco que ele vai ser presidente. Tem que acertar um pouco isso, talvez. Então, você não vê como... Assim como os outros candidatos, hein? Não estou falando só dele, não. Estou vendo muitos candidatos falando praticamente de futebol.